A seguir, Histórias de Rio Preto. Oferecimento: Projeto LED e Outlet de Shoes. Estamos começando mais um programa Histórias de Rio Preto. E hoje eu estou com o professor Agostinho Brandi. Professor, escritor, historiador, contador de histórias. Já demos muitas risadas aqui. Muito bem. Ei, professor Agostinho Brandi. O senhor fez muito para o São José do Rio Preto, né? O senhor tem noção do tanto que o senhor é importante para a cidade? Não, eu não tenho noção, não. Não, Não tenho, não. Para a história de São Isso José do aí, Rio o Preto. que nós podemos fazer, nós temos obrigação de contribuir com alguma coisa. Professor, vamos começar a falar dos seus pais. Da onde eles vieram até chegar na história do senhor? A minha mãe é italiana, Buona gente. italiana, legítima. O meu pai nasceu em Porto Alegre, mas com 5 anos foi para a Itália. Sim. Fez o serviço militar na Itália, de família italiana, e eles se casaram na Itália. Ah, sim, vieram casados. Se casaram na Itália e em 1924, 25 vieram para o Brasil, se fixando por algum tempo em Ribeirão Preto. Ribeirão, cidade. Ribeirão Preto. Mas por pouco tempo. De Ribeirão Preto eles vieram para Ribeirão Claro. Ribeirão Claro, aqui próximo, que hoje é Guapiaçu. Sim, era Ribeirão Claro. Antigamente. Ribeirão Claro, se chamava Ribeirão Claro. Hoje é Guapiaçu, depois da criação do município. E naquele tempo, Ribeirão Claro era distrito de Rio Preto, era distrito de Paz de Rio Preto. Então, eu nasci em Ribeirão Claro. Tua infância foi em Rio Preto. São José do Rio Preto. A minha Ei. infância foi São José do Rio Preto, aqui na Boa Vista. Que cidade gostosa, né? Então, O senhor estudou no... Então eu nunca saí também, tem uma coisa da Boa Vista. Nós moramos em várias casas, sempre na Boa Vista. E num raio de 300 metros. Nunca saímos aqui dessa proximidade. O senhor sempre gostou de estudar? Eu não sei se eu gostei de estudar, mas eu sempre li bastante. Sempre leu. Sempre li bastante. Mas né? era de livre e espontânea vontade? Não de Ou livro era- espontâneo. Sempre eu li, sempre li jornal. É um hábito desde quando eu aprendi a ler e a escrever. A vida inteira eu leio o jornal, diariamente. O senhor tem uma memória tão clara, as lembranças parece que o senhor não perdeu esse dom de datas, de... O senhor trabalhou onde? O senhor trabalhou onde? O senhor lembra dos empregos que o senhor teve? Lógico que eu lembro de todos os E as empregos. pessoas que lhe acolheram? Todos. Eu tenho tudo gravado na memória, tudo. Primeiro emprego. Bom, então eu tenho que contar o seguinte, eu terminei o grupo, estudei no Monsenhor Gonçalves. Monsenhor, Naquele tempo, Colégio Estadual Monsenhor Gonçalves, e parei os estudos, que eu vivia na rua jogando futebol. Eu, naquele tempo, 12 anos, 13 anos, vivia só jogando futebol. queria ser... E a rua era o segundo quintal. Aí eu parei de estudar, ia mal, parei. Aí a minha mãe ficou em cima para trabalhar, então você tem que trabalhar e tal. E trabalhei numa fábrica de bebidas aí, do seu José Bichotti. Aqui, que bebida que era? Era
Era refrigerante? Refrigerante. José? José Bichotti, tem uma fábrica. Favoreto e Bichotti, a firma aqui na rua Pedro Amaral. Mas eu jogando futebol, com 16 anos e meio, eu, de juvenil que eu jogava, no quadro do seu José Bichotti, que ele tinha um time, a Aimoré Futebol Clube, eu fui para o América Futebol Clube e já titular e como profissional. O senhor chegou a jogar futebol, então. Só 14 anos, como profissional. Então, em 1948, com menos de 17 anos, eu comecei a jogar no América Futebol Clube profissional. Poxa, Profissional. que bacana. Naquele tempo, o América estava começando, estava construindo o campo, estádio Mário Alves Mendonça, Ali em cima. não é? Na Santa Cruz. Então eu tive o prazer de começar a jogar profissionalmente no América Futebol Clube. Então o senhor chegou a jogar Então futebol. eu segui carreira profissional durante 14 anos, de 1948 a 1962. Era o Auge América, né? O América era timão de futebol. Bom, né? o América, depois ele cresceu demais e passou a fazer parte da primeira divisão de São Paulo, né? Foi campeão do interior em 57, 60 e 63, mas o América que eu joguei estava em ascensão. O América de 1946, eu comecei em 48, estava engatinhando, pode-se falar. Então eu faço parte dessa história do América também. E fui o primeiro jogador do América a ter o passe vendido. Olha só, hein? Eu fui vendido para o Palmeiras. Para você que está nos assistindo na TV Estilo, o Dr. Agostinho, professor Agostinho Grande, geralmente ele conta histórias da cidade, histórias. Mas hoje ele está contando a história dele, que é bem diferente do que a gente está acostumado a ouvir, né, professor? É. E nessa época, o América, estourado, o senhor foi o primeiro jogador a ser vendido para a Associação Esportiva Palmeiras. Sociedade Esportiva Palmeiras. Sociedade Esportiva Palmeiras. Que bacana. Dá uma olhadinha aqui. Nossa Senhora, o pessoal bem... Bom, nem vou conhecer, óbvio que não, né? Nem alguém... Aqui eu tinha 17 anos. Tá, aqui não era o campo do Palmeiras, era... Não, aqui é o América aí. Esse é o América Futebol Clube. Tá. Aqui é o América também. Bom, isso é a época do futebol, né? É, aí é de futebol. Mas não foi só jogador de futebol, não. Depois ele parou com o futebol. Mas então eu parei, voltei a estudar, que eu falei que eu interrompi os estudos. Sim. Voltei a estudar, fiz o curso normal, e depois eu comecei a lecionar. Aí foi ser Fiz professor. outros cursos, Tá, isso foi fiz ser... curso de História. Você se apaixonou pela história? Não, eu sempre me interessei pela História e pela Geografia. Sempre foi um bom E aluno. toda a vida eu li, recortava jornais, por exemplo, desde quando eu era criança, eu me interessava. Então eu sempre me interessei por assuntos ligados à história e à geografia. O senhor acabou? Então, para mim, foi muito fácil depois dar aula. Eu fiz também faculdade de filosofia lá em Bauru, curso de história completo, 4 anos. O senhor deu aula Então aqui. eu comecei a lecionar em ginásio
em 1962, lá em Cosmorama, Ginásio Estadual Álvaro Duarte de Almeida. Em 1962 eu comecei lá, e em 1963 no Colégio Estadual Alberto Andaló, Aqui em Rio Preto. aqui em Rio Preto. Então eu lecionei no Andaló 15 anos. 15 anos. Lecionei também, já lecionei também no Colégio São José, lecionei também no Cefam, antigo Cefam, Sim. e lecionei 12 anos no Ezequiel Ramos. Aqui próximo, Ezequiel Ramos. E já a minha última escola foi o Colégio Santo André. 1995 e 96, lecionei no Santo André, foi a minha última escola. Sempre dando Lecionei também na Unilago, mas pouco tempo. Sempre dando aulas De história, de história. de história. Puxa vida. O senhor tem vários alunos de destaque. O senhor é capaz de lembrar algum desses alunos? Eu tenho grande quantidade de alunos, médicos, advogados, prefeitos, O senhor falou do Vaz. por exemplo, o deputado Vaz de Lima foi meu aluno, Sim. o ex-prefeito Valdomiro Lopes da Silva Valdomiro. foi meu aluno. Eu tenho, agora tem um vereador aí que tomou posse ontem aí, o Renan Marino foi meu aluno, excelente aluno, meu amigo. Então eu tenho grande quantidade de alunos. O Edemir Pinto foi presidente da Bovespa durante muitos anos e da BMF, um grande amigo meu, aposentou ano passado, presidente da Bovespa, Rio Pretense, da Vila Maceno. Então eu tenho na memória toda a minha carreira de professor também e reconheço a maior parte dos alunos. Que bacana. Professor Agostinho Brandi, nós vamos dar um tempinho no programa História de Rio Preto. Vamos dar uma pausa pequenininha e daqui a pouquinho a gente volta, agora contando um pouquinho do professor como escritor, do professor como historiador. Só um minutinho, já voltamos. Estúdio Projeto LED, uma loja completa de iluminação técnica e decorativa. Acompanhamento técnico com profissionais especializados para sua obra do começo ao fim. A maior variedade de peças de todo o interior paulista. Pronta entrega, tendências mundiais, preços competitivos, peças exclusivas, atendimento de excelência. Estúdio Projeto LED. A perfeição é nosso objetivo. Eu sou a Adriana Valini da Outlet The Shoes e estou de volta. E quando eu volto é porque eu tenho muita novidade para você. Olha só. Eu tenho sapatos, sapatilhas, rasteiras, tênis, inclusive óculos de sol. E agora que o inverno está chegando e muitos rodeios aí na região, eu tenho uma coleção de botas para você. Não falei? Palavra de Adriana Valini. Outlet The Shoes é a sua loja.
Vem tomar aqui um cafezinho comigo, venha conhecer a nossa loja. Estou esperando você aqui, vem pra cá. Estamos de volta com o programa Histórias de Rio Preto. Hoje contando um pouquinho da história do professor Agostinho Brandi. Professor, escritor. Professor, o senhor lecionou muitos anos na sua vida. Muitas pessoas hoje, a gente até citou alguns nomes, mas quando o senhor parou de lecionar, que ano que foi? Eu me aposentei em 1989, depois de quase 35 anos de carreira. Me aposentei aqui no Ezequiel Ramos. Aí o senhor parou? 1989. Não, eu ainda continuei a lecionar ainda. Depois que eu me aposentei, eu lecionei no Cefam, na Unilago, e a minha última escola, conforme eu já falei, foi o Colégio Santo André. Eu lecionei no Colégio Santo André em 1995 e 96. Em 1996 eu parei definitivamente. E o senhor como professor, como historiador e como escritor, como começou tudo isso? Não, porque eu desde 1983, 84, eu pertencia à cultura de Rio Preto e ao CONDEFA, Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico, Geográfico, Turístico. Então eu pertenci lá durante mais de 20 anos. Então eu já conhecia uma parte, então eu me dediquei mais ainda para acompanhar e participar desse órgão. E naquela época eu comecei a me aprofundar na história de São José do Rio Preto. E recolher também material e me aprofundar. Então eu pensei, eu preciso escrever. Mas como eu tinha tempo também, estava aposentado, eu comecei a viajar para recolher documentos. Então eu fui nas fontes. Isso com recurso próprio? Com recurso próprio. No começo, eu tenho a dizer que no começo, na gestão do prefeito Manuel Antunes, no começo ele me ajudou, em algumas oportunidades. Talvez em 3 viagens, mas eu recusei depois. Eu recusei porque era um trabalho muito demorado. Como que eu iria justificar 20 viagens, por exemplo? Tal despesa? Não é pelas despesas. Despesa eu não ia gastar muito, era o mínimo que eu gastava. Mas poderia alguém pensar que eu iria passear. Como que a pessoa vai pesquisar e não para mais? Não, mas então eu recusei. Mas o Manuel tinha noção disso, pelo visto. Ele me apoiou, no começo ele me incentivou, tá. Mas só no começo eu falei para ele, não, eu vou com o meu, eu posso ir com meus recursos, eu posso ir, não tem nenhum problema, eu não quero mais a prefeitura, eu não quero mais. E eu também não sabia quando iria terminar. Então, é uma história sem fim? Não tem, pois é, lógico que não tem fim, pois eu continuo, não tem fim. Terminar, né? Não tem fim. Então eu fui... E por coincidência,
duas fontes importantes foram duas cidades em que eu morei e joguei. Jabuticabal e Araraquara, porque eu joguei na ferroviária de Araraquara desde o começo. Eu joguei na ferroviária de Araraquara, da ferroviária aqui. Ó. O futebol. Mais uma ferroviária de Araraquara. Ferroviária de Araraquara. Eu sou do começo lá. Ferroviária de Araraquara. Então, lá na prefeitura, nos arquivos, à vontade, tudo à minha disposição. Em Jabuticabal, a mesma coisa. Toda a documentação à minha disposição. Então, eu viajei muitas vezes para Araraquara e Jabuticabal. Consegui xerocar toda a documentação de Araraquara e Jabuticabal, inclusive todas as atas da Câmara Municipal de Araraquara e de Jabuticabal, enquanto Rio Preto foi distrito de paz dessas cidades. E fiz um sem número de viagens para São Paulo também nos arquivos. E continuo indo para São Paulo também. E também estive no Rio de Janeiro várias vezes. Então isso aí não tem fim. Então consegui escrever e publicar o primeiro livro em 2002. Aqui é a época distrital de São José do Rio Preto. Aqui é o século XIX e época distrital. Rio Preto foi, todos sabem, foi distrito de Araraquara e distrito de Jabuticabal. Esse livro tem mais de 500 páginas. Então, toda a documentação do século XIX está aqui. E interessante, o senhor estava falando, depois a gente vai mostrar aqui com fontes, com documentos. Então... Não é história nem lenda, como o senhor não falou. Tem lenda, não tem eu ouvi dizer. Então, eu me baseio em documentos. São muitos documentos, realmente. São fontes com endereços, com... Todas as fontes aqui estão aqui. Livros de registros antigos. Atas enfim, da Câmara de Vereadores, também de cartórios. Fotografias. Documentos. Todos com fontes. E todos os documentos transcritos na íntegra. Todos os documentos transcritos na íntegra. Esse é o primeiro. Esse é o primeiro, século XIX. Certo. Então, continuando as pesquisas, sim. O senhor teve uma sequência. Numa sequência, eu publiquei o segundo livro, que abrange o final do século XIX e o começo do século XX. É a época dos intendentes. Conforme está aí, o ciclo dos intendentes. Da mesma forma. Os intendentes eram uma espécie de prefeito municipal, era o executivo, só que não tinha a autoridade de um prefeito atual. Então também aí a maior parte é inédito. Fotografias, fontes, documentos, recorte de jornais, diário oficial, documentos do Diário Oficial, legislação, atas da Câmara Municipal. Todos com fontes legais. Código de posturas. Aqui tem o primeiro código de postura riopretense, verdadeiramente riopretense. Aqui tem o primeiro código que foi adotado pelo novo município de Rio Preto, só que ele era de Jabuticabal. E aqui nós temos o primeiro código essencialmente riopretense de 1902. As gestões administrativas, municipais... Todas as legislaturas até 1907. Documento completo, e por que até 1907? Porque é a época dos intendentes, o ciclo dos intendentes. E por quê? Porque em 1907 termina o ciclo dos intendentes e Rio Preto passa a ter prefeito municipal.
Então o meu próximo livro é a partir de 1908. Você já tem um outro estudo, já está em Já está andamento. quase pronto o meu terceiro livro. Então vai até 1930. Vai até 1930. Bom, o senhor já tem material para mais uns 2, 3 Tenho, livros, né? tenho. Eu vou adiantando, eu vou adiantando. Atualizando e vai... Atualizando e conseguindo novas documentação, novas fontes, novas documentações, novas fontes. Esses livros, eles estão na Prefeitura Municipal, no arquivo. Tem a prefeitura adquiriu esses livros, alguns volumes foram distribuídos para a biblioteca. Eu fiz doação também para as escolas estaduais, que a prefeitura adquiriu para as escolas municipais. Certo. E eu doei para as escolas estaduais, para todas as escolas estaduais de São José do Rio Preto. No caso, se e alguém, outras instituições se também. alguém tem uma biblioteca na sua casa e quer os exemplares, eles podem procurar o senhor. Pode procurar, que eu tenho aí à disposição. 1852 a 1894 e de esse 1894 daqui, a 1907. eu E tá tenho chegando pouquinho, outro. esse daqui eu tenho pouquíssimos livros. Esse daí está, eu tenho alguns apenas de reserva. Eu tenho de reserva, mas esse aqui está à disposição aqui. Agora, nessas andanças do senhor aí, vamos falar um pouquinho do... Grandes amigos, né? Grandes pessoas que te deram o devido valor, né? Eu tenho muito apoio de amigos. Aqueles que se foram, eu costumo, até falo, né? O senhor teve, na época, de Norado Vale, que foi uma pessoa também batalhadora. Tem até hoje o Fernando Marques, que é um Fernando Marques, são que é todos meus amigos e um ardente companheiro e... muito interessado na história de Rio Preto, Fernando Marques. Dentre muitos, né? Eu tenho muitos aqui, muitos amigos aqui, tenho muitos amigos aqui. Eu tenho um vizinho aqui também, o Mimi Marcondes, Milton Marcondes, que é bibliófilo, tem uma grande coleção de livros sobre a literatura brasileira, primeira edição, as primeiras edições, que tem mais valor. E tenho outros historiadores de fora também, eu tenho contato. E tenho muito contato também com... onde eu pesquiso muito, em arquivos, em bibliotecas. Eu pesquiso muito na Biblioteca Mário de Andrade de São Paulo. Então eu tenho as portas abertas onde eu vou pesquisar. Isso aí me orgulho muito. Eu tenho que agradecer o senhor por ter nos recebido aqui na sua residência. Eu gostaria que você, se me permite, você, professor Agostinho Brandi, falar um pouquinho do seu amor pela cidade de São José do Rio Preto, para a gente poder encerrar o programa História de Rio Preto. É com você. Em primeiro lugar, eu agradeço essa oportunidade aqui dessa pequena entrevista, mas para mim muito importante. E eu tenho a dizer que eu não faço mais do que a minha obrigação, que pode ser uma retribuição por tudo que eu recebi da cidade e dos amigos. Isso aí eu faço com muito prazer e, enquanto eu puder, eu vou continuar as minhas pesquisas e procurando resgatar a história de São José do Rio Preto. Então posso dizer que o senhor é muito feliz. Bastante. Muito obrigado, viu? Obrigado a você que esteve conosco, assistindo o programa de História de Rio Preto. Você pode acessar nossa página tvestilo.com.br, mandar e-mail para nós, temos o Instagram, temos o Facebook, enfim, bater um papo para a gente poder conversar. Se você quiser indicar alguém que faça parte da história de Rio Preto para poder sentar aqui, ser entrevistado, seria muito bacana. Um grande abraço. Professor Agostinho Brandi, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. E eu espero ver o outro livro. Se Deus quiser. E outros virão. E outros. Muito obrigado, viu? Obrigado a você. Até a próxima.